Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao podcast Direito e Afeto. Aqui eu acredito que informação, ela é poder e é uma forma de empoderar todas nós. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre educação sobre afeto, na perspectiva da educação antirracista, que é um tema bastante importante e pouco abordado dentro das escolas. Então, nós vamos discutir sobre ela, sobre a efetividade e tendo em vista que esse mês de novembro é em alusão à consciência negra. E eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, que eu conheci em um grupo de extensão da UFPB. Na verdade, o nome do grupo de extensão é Roda das Pretas, o qual eu me sinto muito grata por participar deste projeto, porque eu aprendo, eu discuto sobre uma perspectiva tão humana, sobre a perspectiva tão subjetiva de mulheres negras, e que cada encontro é muito rico para nós. E é ela, a professora Andréa Giordana, mais conhecida como Andréa, outra hora mais conhecida como Giordana. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Bom dia, gente. Bom dia. Eu queria agradecer o convite e dizer que, para a gente, como professora universitária, é muito feliz a gente poder participar desses momentos. E quando eu vi, o título, Direito e Afeto, para a gente, mulher preta da periferia, pobre, filha de mulheres que são criadas também sem afeto, a gente nunca associa direito e afeto. Então, o nome já diz assim, a gente está no outro caminho. Então, para mim, é uma alegria muito grande, de participar hoje, de lhe conhecer na Roda. A Roda de Pretas é um projeto lindíssimo, feito por mim, professora Fana Silva e professora Eliane Conceição Silva. E a gente tem encontrado, pessoas que são poesia, porque a gente não sabe onde a gente está. Então, onde é que as mulheres pretas hoje estão? Onde que as mulheres negras têm estado? Que atuações elas têm feito? Que lutas elas têm travado? Que resistências elas têm construído? E a Roda diz isso para a gente, A Roda, nós temos pessoas que vêm do ensino médio, jovens, sim, e nós temos mulheres que, sim, passaram por vários lugares diferentes, artesãos, musicistas, psicólogas, advogadas, e professoras da universidade também, mas são as últimas, no sentido de que esse grupo que tem formado para a gente. Então, e nessa perspectiva de ser um lugar em que a gente aprende, mas principalmente um lugar em que a gente sente. Eu acho que a grande questão da Roda de Pretas é a gente sentir, mas não sentir as dores da violência racista, sentir os amores de quem se aproxima, porque quer o carinho, o afeto, o apoio, porque conhece a realidade e também cria realidades que são muito diferentes, assim. Então, quando você vê a arte de uma mulher preta, a música de uma mulher preta, você encontra uma produção artística no museu da comunidade negra, você fala assim, eu sou parte disso? Uau! E eu acho a escrita acadêmica de uma mulher negra. A escrita acadêmica de uma mulher negra. Você fala assim, gente, eu sou parte disso. Então, eu acho que é uma forma hoje, seja o direito, nas ciências ou dentro das artes, uma forma de a gente se encontrar, se reconhecer e de dizer para todas nós, esses são os nossos lugares e nós estamos lá como mulheres negras. E essa é, acho que, a grande questão, porque para onde nós vamos, o afeto vai com a gente. Sim, então, a gente vai mudar e o direito vai entrar nesse lugar aí. Pois é, não tem como a gente não trazer o direito nessa perspectiva afetiva, porque quando a gente fala de direito, quando a gente fala de regulamentar algo, a gente também regulamenta relações, como, por exemplo, o direito de família, casamento, união estável. A gente também regulamenta a relação entre o povo e o Estado. A gente também regulamenta o processo eleitoral, como é que vai ser. Então, tudo isso envolve minimamente traços das nossas vidas. E eu virei uma discípula de Bell Hooks. Tem dia que eu olho assim para ela, eu até mando para minha psicóloga, Eu digo assim, a Santa Bell Hooks. Amei. Porque ela traz muito isso, do amor como políticas públicas, e quando eu leio ela, me vem à mente essa questão de estar em todo lugar, essa questão do amor, não o amor eros, que C.S. Lewis fala, o amor eros, que é aquele amor romântico, não é esse amor, é um amor que é como se fosse o ponto central e comum de todas as pessoas, é o objetivo comum de todas as pessoas, o bem universal de todo mundo. Então, quando a gente traz sobre essa perspectiva, a gente
consegue analisar melhor marcadores sociais. A gente precisa trazer também essas interpretações para o direito, principalmente nas decisões judiciais, né? Hoje em dia a gente tem um protocolo de julgamento na perspectiva de raça e o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, que é justamente uma reunião de informações de como se deve, não é nem conduzir, mas como é se interpretar, né? Infelizmente, a realidade racial não chega a todo mundo na vivência, na prática, né? Infelizmente, a questão de gênero, muitas vezes, por não ser um grupo atingido, as pessoas, outro grupo não quer entender, se aprofundar para saber como proteger aquele grupo vulnerabilizado, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Na teoria, quando a gente estuda a teoria pura do direito, Hans Kelsen fala que direito é fato e norma. Primeiro precisa acontecer um fato, para depois vir e ser normatizado. Então, eu acho muito bonito que isso seja voltado nessa perspectiva do bem comum, mas também com a afetividade, sabe? De você entender. E norma também é política pública, né? Então, acho que é muito de entender isso. Mas antes, também gostaria de pedir licença para falar o currículo dela de uma forma muito afetiva. A professora André, ela é professora da Universidade Federal da Paraíba. Ela veio de Pernambuco, mas ela é dividida conosco. Acho que eu ando bem paraibana, viu? Ela é paraibana também. Ela é uma das criadoras, né, junto com as outras professoras da Roda das Pretas, esse grupo aí de extensão da UFPB junto ao UNEAB. Sim. E também ela é especialista em educação e é sobre isso que ela tanto ama que a gente veio conversar aqui hoje. Isso, assim... quando a gente usa algumas palavras, tem palavras que a gente fala assim, é isso mesmo que eu sou, né? Porque esse lugar nem é um lugar que a gente está acostumado. E aí a gente vai se acostumando com esses lugares. Como que, né, para mim hoje, essa ideia... Você estava falando de Bell Hooks e eu estava lembrando assim, quando eu li Bell Hooks a primeira vez, eu falei, não, essa mulher não está entendendo a realidade. Que amor, porque foi exatamente tudo sobre amor. Eu falei, não está entendendo o que a gente está falando aqui. A realidade não é doce assim, não, Bel. Olha só. E aí, depois eu falei assim, gente, como eu tô violentada, emocionalmente, afetivamente violentada, porque eu não consigo nem escutar quando alguém... E é isso exatamente o que ela vem dizer. A gente é desapropriado de todas as nossas vontades, desejos, sonhos. Então, essa precarização do nosso existir faz com que a gente não consiga nem pensar o amor como uma possibilidade. Olha que absurdo. E essa é a grande potencialidade do ser humano. Amar, porque... Quando você ama, você expande para todos os lugares. E a Bel está falando disso. Vou chamar de Bel porque... Né? Santa Bel Hooks. Mas é isso. E aí, nesse sentido da educação especificamente, aí eu vou trazer um pouco o lugar que o direito se aproxima, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li o Estatuto da Criança e Adolescente, eu falei, como assim que as crianças têm esses direitos todinhos? E eu lembro que os professores falavam assim, não pode ficar dizendo para as crianças as coisas do Estatuto, senão eles vão ficar usando isso contra a gente. E eu pensava, por que as crianças vão usar isso contra a gente? O que a gente está fazendo de errado para ter medo que as crianças reconheçam seus direitos? Então, eu acho que também tem isso. Olha como o direito ele é um lugar que foi colocado para a gente, de tão distanciamento, que a gente tem medo que as nossas crianças, nossos adolescentes, façam uma interpretação, ao nosso ver, equivocada e use de uma forma equivocada. Mas isso não é possível. Né? Quando esse direito está a serviço do bem-estar dessa criança. Então, ela vai reivindicar que ela esteja bem. Então, se ela vai reivindicar que você não tenha um tom e uma postura assediosa, que você respeite o corpo dela, que você respeite o tempo de fala e de locomoção dela, ela está reivindicando o mínimo, ou seja, o direito dela ser. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando eu penso nas leis, quando eu penso em educação, que a educação e a educação formal, que é o lugar em que eu me situo, ela tem que estar a serviço do nosso ser, né? E das nossas potencialidades, ou seja, o que eu posso ser? Eu sempre fico imaginando, teve um dia que eu estava me pensando, assim, as pessoas têm muito medo de envelhecer, e a gente vai chegando depois dos 40, a gente começa a olhar umas coisas assim, começa a mudar, você fala assim, isso aí não estava aí, isso é novo. E eu falei assim, gente, mas eu tenho essa formação todinha para eu estar aqui em crise por causa de um corpo e tal. E aí eu fiquei pensando, mas por que eu estou entrando nessa preocupação, né? Dos cabelos que branqueiam e a gente passa uma tinta, né? Um órgão que já não funciona, um corpo que se transforma. E eu disse, porque é assim que a gente está vendo. A gente sempre vê esse corpo pela falta. Você nunca vê o seu corpo pela potencialidade.
E isso é formação. E o corpo negro infantil, o corpo negro jovem, ele sempre foi visto como falta. Você não tem um cabelo bonito o suficiente, o seu rosto não tem uma estética afilada suficiente, você não tem o peso ideal, você nunca é ideal. E aí a gente entra na história do ideal. A criança ideal não é negra, o jovem ideal não é negro, o advogado ideal não é negra. Então a gente nunca vai ser esse ideal. E a educação é exatamente para tirar essa ideia de que a gente não é um ideal, a gente é real. E sendo real, a gente precisa ser fortalecido nas nossas potencialidades e, ao mesmo tempo, entender porque o outro está ali. Né? O outro racista, sexista, transfóbico, ele está lá no seu cotidiano. E eu preciso olhar e aprender a reconhecer desde cedo que é o outro que está sendo violento, não permitir que essa violência chegue até a mim, né? E que ela, quando chegar, que eu consiga reagir. Mas reagir sem me tornar violento, que é uma outra questão. Sim, sim. E assim, eu sempre abro o podcast dizendo assim, aqui eu acredito que informação é poder. E, de fato, eu acredito nisso porque estudar é um ato político, né? Educação é um ato político. Até um tempo que, no início, nos primórdios, na época em que o nosso povo foi escravizado, eles não tinham acesso à educação. Então, por que será? Por que motivo? Né? Por que motivo você quer retirar ou impedir que uma pessoa tenha acesso a determinada pauta, a determinada temática? Tá? Qual é o sentido disso? Eu acho que são perguntas que a gente precisa fazer para poder a gente, de fato, assim, compreender. E a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre algo, é como se a nossa perspectiva, ela desabrochasse e a gente fosse trilhar novos caminhos. Então, eu acho que é muito sobre isso e sobre esse lugar, né? Então, por isso, olha, da Roda de Pretas, eu acho que Grada Quilomba foi a que mais me marcou quando ela fala sobre o modo diferenciado da escrita acadêmica negra, né? E de que isso também deve ser valorizado nessa perspectiva, porque a gente fala de locais diferentes, né? Nossas vivências são diferentes, nenhuma pessoa tem a mesma vivência do que a outra, pode ter particularidades, pode ter semelhanças, mas tudo individualizado é particular daquela pessoa, né? Eu penso muito dessa forma. E a Lei da Educação Antirracista, ela é de 2003, né? Ela é datada de 2003, mas até hoje a gente não consegue visualizar nos currículos escolares a prática ativa disso, exceto no mês de novembro. Então, eu acho que a gente precisa começar a entender primeiro, né? Esse marcador social, o que é raça? Acho que a gente precisa desmistificar isso. O que é raça? Acho que a gente precisa partir desse lugar aqui no podcast para a gente conseguir chegar, né, nessa questão da necessidade da educação antirracista e também conseguir chegar em quais são os impactos de uma educação antirracista, né? Aí esclareça pra gente o que é raça, esse marcador social. Essa palavra que foi tomada ali pelo movimento negro fortemente, né, já que a gente foi ali no século XIX racializado formalmente por meio das ciências, né, quando se dizia que existiam raças diferentes e que elas tinham hierarquia, ou seja, você parte daquilo que seria o branco como o superior e a grande ideal de racialidade que toda a humanidade deveria seguir ou chegar, e as demais. Né? E nessas demais, a comunidade negra seria a última das raças, digamos assim. E aí isso passa também pelos povos indígenas, pelas comunidades asiáticas, né? Então, vai se dividindo quase que como um continente, né? Se você pensar, os asiáticos não são a raça branca, os negros só são vistos como africanos e os indígenas como América Latina. Então, essa é a grande divisão geral, assim, simbólica que foi feita. Então, essa ideia de raça, ela passa por essa ideia de hierarquia. E que aí a gente vai ter uma série de estudos genéticos, inclusive, para mostrar, né, a invenção das raças, por exemplo, que é um texto que fala sobre isso, que isso não existe. A gente não teria aí essa possibilidade de uma diferença genética suficiente para demarcar raças entre a comunidade humana. Mas essa ideia que foi utilizada lá para justificar violências em todos os campos possíveis, e a gente pega uma ciência lá do iluminismo, que vai trazer essa ideia de iluminação e trazer toda uma historicidade greco-romana, e a partir daí trazer o simbólico, a representação de uma Grécia-Roma como ideal de humanidade, ou seja, aquelas esculturas greco-romanas é o que você teria como um corpo ideal, né? Ou vivência estética e sensibilidade ideal. Imagina que a gente criou um ideal de sensibilidade, como que da racionalidade tem o ideal de sensibilidade estética, ou seja, como que eu devo sentir a partir do que eu vejo, do que eu vivencio.
E essa ideia foi tomada, no caso do Brasil especificamente, pelo movimento negro como uma pauta política, ou seja, no momento em que vocês me identificam como raça, e eu não sou, mas eu vou tomar porque eu sou lido a partir do meu corpo, e a gente tem no Brasil racismo de marca, ou seja, é o meu corpo quando adentra num lugar que é definido o tratamento. Então, quando eu entro num lugar, a partir daquele momento, as pessoas definem como eles me leem. Então, o movimento vai dizer, bom, se eu sou visto como raça, então eu vou tomar esse lugar e vou disputar essa categoria. Mas hoje a gente tem uma série de discussões dizendo como também a comunidade branca foi racializada. Só que ela foi racializada como uma raça superior. Então, e isso é político, isso é simbólico. Então, a gente vai pensar que a ideia de raça é um espaço político de construção de um imaginário social que vai mediar todas as nossas relações, porque no momento em que eu vou me apaixonar por alguém, olha só, eu sou uma adolescente, eu estou começando o meu ciclo de formação, e eu olho para uma menina negra, como já aconteceu comigo algumas vezes, e eu gosto dela, mas ela não serve para ser minha namorada, e eu não consigo expressar claramente por quê, mas tem algumas coisas nela que eu não posso, mas ela é estudiosa, ela é gente boa, ela é calminha, ela é educada, mas ainda assim tem alguma coisa que não é suficiente. Eu já escutei até mesmo quando eu era adolescente, né, a denominação. Ah, não, essa daí, ela é padrão, né? A beleza é padrão, aquilo que a sociedade determinou por ser belo, né? E isso é um problema, né? Quando você, como se retirasse a mandado daquela pessoa, retirasse o direito dela a ser bonita sob a perspectiva dos traços naturais dela, né? Eu acho que também isso abre muita brecha para o que a gente chama de racismo recreativo dentro das escolas, né? Tanto das escolas como fora delas, mas julgar você pela aparência. Eu acho que isso é uma das piores formas de violência, né? Retirar esse brilho de você. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Né? Quando eu era criança, eu já cheguei a colocar talco na cara para parecer branca, porque eu acreditava que aquilo ali era o ser bonito, né? E o que também as pessoas ao meu redor, na época, julgavam ser bonito. Então, essa foi uma experiência bem marcante, que eu me lembro toda vez que eu me deparo com a roda, que eu me lembro toda vez que eu me deparo com esses escritores, porque às vezes a gente tenta atingir um patamar que não é seu. Sim. Então, por exemplo, meu estilo de elegância é totalmente diferente do estilo de elegância de uma mulher branca, magra, porque as roupas que cabem nela talvez não sejam as roupas que vão caber no meu corpo por uma questão de formato de corpo, de assimetria, de tudo mais. E tá tudo bem, é um outro estilo. Eu posso ressaltar minha beleza de outras formas que não necessariamente dizer que a única forma de ser bonita é você ter o cabelo liso. Sim. E padronizar isso para todo mundo, como aconteceu uma época, né? Sim. A gente vai passando por essas violências, né, desde criança, meu cabelo foi alisado e para poder se adequar. E eu falei assim, por que as mães faziam? Porque elas precisavam proteger suas filhas. Se aquilo é uma forma de proteção, então eu vou fazer o que ela quer. Eu estava falando lá, né, dessa questão da modificação corporal e potencialidade. E hoje eu tenho muita curiosidade quem vai ser a Andréia. Talvez eu tenha medo de morrer hoje, porque eu tenho medo de dizer assim, eu quero saber como é que eu vou ser quando eu estiver com 50, 60, 70 e assim sucessivamente. Porque eu falo, gente, se eu continuar aprendendo agora, tudo que foi me retirado, mas agora como adulta eu puder potencializar isso, como é que eu vou ser? Eu sei que eu vou ter muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu quero saber quem eu vou ser. Porque eu não sei quem poderia ter sido a Andréia criança, adolescente, jovem, sem as violências do racismo, do sexismo. Eu não sei. Essa eu não posso recuperar, mas essa que eu sou agora eu posso. Então, toda essa discussão que a gente faz de raça, de gênero, classe, ela permite que a gente se torne alguém que a gente pode ser, ou pelo menos que a gente pode tentar ser, né? Porque a violência racista não tira a gente nunca da potência, sempre vai retirando. Porque no dia que você acorda feliz, vai na rua e alguém olha para o teu cabelo de forma ruim, ele já acabou um pouco com o teu dia, porque você já teve que reagir. Então, isso eu acho que é a parte mais difícil que a gente tem, é que a educação que a gente vai falar, né, de informal, aquela que é mais automática, que é aquela que a gente recebe, a gente não controla. E no caso das crianças, ela é muito comum. Então, por exemplo, eu não gosto da palavra cyberbullying nem bullying. Entendo os conceitos, mas não gosto. Porque as palavras estão associadas, para mim, numa relação, às vezes, muito ainda entre pessoas. E quando você vai ver as motivações dessas perseguições dentro do âmbito da escola, entre crianças e jovens, você tem o racismo, você tem a homofobia,
você tem a gordofobia, você sempre tem uma coisa que é extremamente violenta, que tem nome e que precisa ser tratado. Mas na hora que eu não digo o nome, a escola também não se responsabiliza, porque pode parecer que é entre sujeitos. Então, a gente precisa dar nome às coisas. Dentro da escola existe racismo, dentro da escola existe a transfobia, dentro da escola existe a gordofobia, e a gente precisa confrontar isso. Que faz parte de como o nosso Brasil, né, de como tudo isso foi construído, é estrutural e a gente precisa realmente combater. Muitas vezes, assim, as pessoas interpretam assim, mas falar de racismo, por exemplo, a criança, é algo tão pesado. Então, assim, é tão complicado assim esses conceitos, porque, por exemplo, Dandara, né? Por exemplo, a gente adotou com ela a educação antirracista dentro do lar. Então, por exemplo, ela tem muitos livros que ela pode se ver e se reconhecer. Aí tem um livro que ela ama, que é Amor de Cabelo, né? Que o pai vai lá fazer o cabelo dela. E, assim, eu acho que Dandara me pede para ler esse livro várias vezes. E várias vezes. E aí, quando a gente pega o Pequeno Príncipe Negro para ler com ela, hoje ela já abre e faz papai, mamãe, vovó, titio. Então, assim, ela vai se reconhecendo e eu vejo a importância da representatividade. Talvez, se na época que a gente fosse criança, que são épocas diferentes... Mas se tivesse uma modelo negra estampada no pote de um creme ressaltando o seu cabelo, que não precisa alisar, a gente ia se sentir representado e dizer assim, não, tá tudo bem meu cabelo ser cacheado, meu cabelo ser crespo, tá tudo bem meu cabelo ser assim, né? Tá tudo bem meu cabelo ter trança, tá tudo bem meu cabelo ter dread. Então, assim, eu acho que é a forma que a sociedade vai sendo construída com o único padrão de beleza, né? E vai também, através disso, dizendo que aquele que não está naquele padrão de beleza pode estar à margem da sociedade. Que sentido? Não, é porque as pessoas que se vestem dessa forma são mais associadas a criminosos. Que foi o que aconteceu um tempo com a criminologia, de dizer que o perfil... que mais comete crime seria um perfil do fenótipo tal, dessa forma, com essas características, que batia com as características de uma pessoa negra, né? Então, isso é muito preocupante. Mas também a gente precisa ensinar isso desde a infância, que existem belezas diferentes, né? Que minha filha tem uma melhor amiga, né? Chamada Marina, que é a melhor amiga dela do prédio. E, assim... eu vejo a forma como a gente vem criando elas, de uma forma, tanto eu como a minha vizinha, de uma forma que a gente vem ressaltando as diferenças e que tá tudo bem, né? Tá tudo bem Dandara ser diferente dela e tá tudo bem ela ser da forma que é. Então, assim, eu acho que esse é o ideal, né? Esse é o quilombo que a gente muitas vezes procura criar uma criança, ou então a gente procura inserir, né? Depois uma criança, depois de ser violentada, né? Esse ambiente de igualdade, de equidade mesmo, né? De equiparar e dizer assim, ó, temos nossas diferenças, mas nós somos iguais. Eu acho que esse é o nosso ideal, mas é muito difícil quando a gente escuta isso, que é difícil inserir educação antirracista na escola, porque é muito difícil para uma criança ouvir isso. Mas se ela ouve isso o tempo todo, se ela é bombardeada com práticas racistas o tempo todo... Eu, por causa da literatura infantil, né, que eu acabei aprendendo a escrever e hoje tenho tentado dedicar um tempo muito restrito, menos que gostaria, mas eu sou convidada para ir às escolas, às vezes para os eventos, e as escolas é um paraíso, né, porque você ser convidada para uma comunidade escolar já te diz assim, olha, a gente está querendo uma luta aqui antirracista, você já vai com o peito aberto, feliz, dizendo assim, ai, que bom, uma escola. Então, quando eu recebo um convite, eu paro o mundo, e eu vou, porque a escola, a comunidade... E eu sei que aquilo é um processo de resistência. Resistência dentro da escola, às vezes com seus pares, e com os pais, porque nem todo mundo está de acordo, mas a escola pauta, define e leva. E aí se apropria dessas leis. Aí a importância da lei. Se tem uma lei que diz que eu tenho que estudar, eu estou cumprindo a lei. E aí a comunidade que é contrária, ela vai ter que, no mínimo, ficar um pouco mais digamos, acalmada, né, na sua resistência ao tratamento das questões antirracistas, a racista dentro da escola. E aí, mais ou menos uma semana, eu fui a uma escola e aí uma criança, porque aí eles vão conversar, as escolas têm trabalhos de vivenciar as obras e aí as crianças ficam querendo conhecer a autora, porque as escolas fazem essa expectativa de ver a autora.
E aí, a autora, quando chega, é a autora, e a autora é uma mulher negra, ela é uma... Entende? Então, a autora é uma mulher negra, então isso já é um outro lugar, uma outra representação. O livro que eu li, que eu gosto, que meu pai comprou, que eu estou lendo, é de uma mulher negra. Isso é muito importante no imaginário infantil. E aí, uma criança me perguntou, elas fazem as perguntas que elas querem, elas me perguntaram. E uma delas perguntou assim, por que você escreve um livro infantil? Aí eu falei assim, olha, eu acho que tem vários motivos, mas eu acho que quando eu era criança, e é verdade, as crianças me machucavam muito, porque falavam do meu cabelo, falavam da minha cor, e eu acho muito ruim uma criança machucar outra. Eu acho isso tão absurdo, porque criança não é para machucar ninguém, e eu não consigo imaginar que uma criança queira ver outra triste, porque toda criança sabe como é ruim ficar triste. E essa criança ficou olhando para mim, reflexiva e tal. Quando terminou a coisa, veio uma menininha branca, né, com os olhinhos muito claros, e chegou assim perto de mim, me abraçou e falou assim, ô tia, não liga não, não fica triste não liga porque esse povo fala não, é que eles não sabem de nada, esse povo não sabe de nada, você é linda, seu cabelo é lindo. E eu falei assim, cadê a família dessa criança, né? Porque não é um trabalho só da escola, é das famílias. Era uma criança branca, lida socialmente como branca, e que está passando por um processo antirracista na escola, e penso que no ambiente familiar. E por que digo isso? Que vem me acolher. Ela veio me acolher diante de uma situação de violência que eu vivi, eu já sou adulta. Né? E aí, quando eu saio da... Ela sentiu essa necessidade. Ela sentiu, ela disse assim, tem um sofrimento ainda, não sei se na minha fala, não sei, mas ela sentiu que eu estava sofrida. E aí, quando eu saio, ela passa, eu estou esperando o Uber na frente da escola, ela passa com a mãe, e ela me vê, aí a mãe fala assim, olha, mãe, essa é a escritora. A mãe, é você que escreve livro. Aí ela vem novamente, ela fala assim, ô tia, não fica triste não. Sabe o que acontece? É que às vezes o povo tem inveja do seu cabelo e de você. Eu falei, obrigada. Ela, não fica não liga para esse povo não, esse povo é muito invejoso, você é linda. E saiu. Então, assim, e aí eu digo que o antirracismo, ele é um tratamento das crianças negras e de todas as crianças. Uma criança não pode ser educada para violentar outra. É disso que a gente está falando. O que a gente acha que está produzindo quando a gente está ensinando uma criança a violentar outra pessoa? O que ser humano que a gente acha que está produzindo? Então, quando a gente fala da luta antirracista dentro das escolas, a gente está falando de potencializar o desenvolvimento da infância de todas elas. De ensinar essas crianças a amar, a querer bem, a cuidar, a acolher quem precisa de ajuda. Essa é a grande questão do antirracismo, porque uma criança que acolhe uma mulher negra, adulta, 2 vezes no mesmo dia, pelo afeto, quem que vai ser esse ser humano? Ela conseguiu compreender a dimensão que aquilo ali teria. Mesmo, talvez tinha compreendido o lapso temporal, né? Quando você era criança. Mas, assim, a sensibilidade mesmo, né? Que é o que Bell Hooks também fala. Sim. Então, para mim, assim, esses são momentos que eu vou vivenciando, e aí eu vejo que essas políticas que você colocava antes, né? Das leis. As escolas fizeram e fazem, eu fui chamada e sou chamada porque existe uma lei, porque isso vai ajudar os professores a dizer, eu vou fazer esse trabalho porque está na lei, e aí eu vou fazer esse trabalho porque alguns vão fazer porque acreditam, outros vão fazer porque está na lei, e outros vão fazer porque está na lei, porque tem um grupo que está lembrando que está na lei. Então, a legislação educacional, seja a de 2003 como a de 2008, né, da questões indígenas, e agora, 2024, que trata da 982, eu acho que é isso. Não sei, perdão pela numeração, mas aí depois um pouco confuso. Mas tem uma lei, viu, de 2024, que fala sobre a questão do tratamento do feminino na escola, inclusive pensando na constituição de uma semana da história das mulheres, uma semana das mulheres na escola. Então, veja, quando a gente traz o gênero pela lei, agora a gente vai ter que discutir. Então, fica muito mais fácil para a gente trazer as nossas autorias negras femininas, a gente trazer as nossas percepções de historicidade a partir do olhar do feminino. Então, a gente vai. Então, essas leis, elas são indutoras de práticas curriculares, de outras leituras do professorado, porque também o professorado está aqui no seu cotidiano, exacerbado de tarefas. E aí ele vai ter que fazer alguma coisa que está completamente fora da curva, é pedir demais. Mas quando vem o incentivo de lei, que junto com ele a gente vai requisitar a formação continuada, que junto com ele a gente requisita políticas públicas para a constituição de material pedagógico, né, principalmente material didático, que junto com ele a gente requisita uma certa
avaliação diz que isso está sendo feito dentro das escolas, esse professor começa também a ser amparado para fazer isso. Não adianta a gente dizer assim, o professor tem que cumprir, a professora tem que cumprir, se a gente não dá o mínimo de possibilidades. Então, a gente começa a lei como indutora de políticas públicas para viabilizar pautas que são contra as ações de violência. Até porque o professor é um meio, né? Ele vai veicular todo aquele conhecimento que é passado para ele, da grade curricular daquela escola que já está construída, né? Então, eu vejo muito dessa forma também, né? Que o professor ele é um veículo de levar as informações, mas também parte muito de como aquela informação, aquela matriz curricular daquela escola, ela foi estruturada. E aí, para Dandara, eu sempre pergunto, toda escola que eu visito, eu venho visitando escolas desde muito cedo, se tem educação antirracista. E é muito difícil alguma delas dizer que tem, né? E uma delas respondeu, dizendo assim, olha, a gente não tem, mas a gente tem essas atividades aqui, né? Que, na minha visão, configura, assim, uma forma educativa antirracista. E aí, assim, eu disse... E uma pergunta que essa pessoa dessa escola fez que me mexeu muito comigo. Tipo assim, mas por que você precisa disso? Tipo assim, não no sentido de julgar, né? Mas foi mais no sentido de tentar acolher e entender o porquê aquilo do que eu estava trazendo era importante e como a escola poderia cooperar com aquilo. E aí eu disse, para mim é importante minha filha chegar em uma escola e ver amiguinhos iguais a ela. Ver que naquela escola, no outdoor daquela escola, tem uma pessoa igual a ela. Para mim isso é importante porque eu quero que minha filha é ensinada para saber que ela pode conquistar o mundo. E eu preciso dessa representatividade porque eu preciso que a escola passe isso para ela, que também é um local de acolhimento, é um local onde ela pode desenvolver as suas habilidades em seu potencial, independente de marcador social ou racial. E eu lembro que quando eu terminei de falar isso, a mulher estava chorando. chorando. E assim, o quanto isso ainda precisa ser veiculado, né? A gente tem uma legislação, mas o quanto isso ainda precisa ser fiscalizado, né? Eu sei que, porque eu acompanho, o Estado da Paraíba recentemente fez curso de formação de educação antirracista, né? E a legislação de 2003 traz alguns assuntos, como história da África. Aqui eu vou ter que colar. Você viu que eu esqueci a lei, mas eu... eu digo assim, me pergunta o que tem dentro dela que eu falo. História da África e dos africanos, né? A dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, né? Porque, assim, eu acho que também é uma forma de a gente resgatar a história do nosso Brasil, não pelo lado colonialista, né? De fato decolonial, né? De fato do lugar que cada aquele povo na história ele estava passando. Eu acho que é você enxergar a história pelos olhos de quem realmente, pelas lentes de quem realmente estava sofrendo a colonização, para quem estava sofrendo um processo processo não, né? Para quem estava sendo naquele momento escravizado. Então isso eu acho extremamente importante. Porque a partir do momento que a gente traz todas as perspectivas para uma mesa de conversa, a gente tem um desenvolvimento, uma formação de pensamento crítico das pessoas muito, muito mais aguçada e muito melhor e permite que as pessoas elas retirem suas conclusões de tudo que foi ouvido. Eu penso muito sobre isso. Né? Eu não gosto de convencer ninguém. eu não sou disso assim. É porque o povo tem na mente, né? Advogado, tem que convencer. Não gosto de convencer, eu gosto de pôr meus argumentos na mesa. E se for interessante para aquela pessoa, eita! E se for interessante para aquela pessoa, que ela acolha. Né? Eu acho que também isso é algo uma visão bem mais humanizada, né? A gente faz essa formação acadêmica, né? O doutorado e não sei o quê, as pessoas leem a gente a partir desse lugar intelectual de ser doutora, né? E é muito engraçado, porque eu aprendo muito lendo, eu aprendo muito na universidade, até porque é o meu trabalho. Mas é muito divertido para mim e muito vivo quando eu vou... Eu adoro ir a samba. Não só porque eu gosto de dançar, né? É porque no samba, a pessoa mais velha é a mais reverenciada. Você pode ter a sambista mais bonita, mais né, produzida no samba, que aprendeu que samba, que tem uma estética de samba maravilhosa. Mas chega uma senhorinha, segura a saia, assim, levanta, todo mundo para. E quanto mais tempo ela tem, mais vida ela traz para a gente. Então, um lugar em que os nossos mais velhos é reverenciado pelo seu corpo e por botar esse corpo em movimento, o que não se aprende ali? Porque quando eu vejo uma mulher, né, idosa, como a gente costuma categorizar,
no meio de uma roda, sambando, acabou-se para o mundo. Porque ela quebra tudo que ela tem em volta, né? Ela diz, esse corpo é meu, né? Em todos os sentidos. Então, quando a gente vai falando assim, de aprender e de onde vêm esses conhecimentos, para mim, a educação, porque você usa o decolonial, a gente tem muito a aprender, né? E a gente precisa aprender a experienciar, a vivenciar e a sentir. A sentir. Eu preciso ir para os lugares sentir. E a gente, às vezes, não vai para sentir, a gente não vai para a escola para sentir. Então, as crianças, por vezes, vão para a escola para vivenciar uma prática de aperfeiçoamento de uma categoria, de um procedimento. Mas não é o Ou para passar no Enem. Ou para passar no Enem, que aí se agudiza no ensino médio. As crianças de educação infantil, elas são incríveis porque elas são quase que obrigadas a sentir, porque é massinha, é música, é dança. Já nas séries iniciais de ensino fundamental, já vai retirando ali esse sentir, já vai ficando sentadinho. Aí, nas séries finais, já vem conteúdo. E no ensino médio, o sentir ele vai sendo secundarizado. E aí a grande questão da gente conseguir produzir princípios e valores confrontivos e completamente diferentes daquilo que a gente vai chamar de colonizadores, é você sentir, porque é pelo sentir. Né? Quando você entra na roda de pretas, você sente um lugar e fala, eu quero ficar aqui. Né? E uma liberdade de expressão e pensamento. Então, se eu consigo falar com você, me expressando, soltando os meus braços, agora é porque eu estou sentindo conforto, eu estou me sentindo acolhida. E é isso que a escola precisa ser, é um lugar de acolhimento. A escola não pode mais ser vista, as pessoas falam muito de tecnologia, que vai substituir professor, coisas do gênero, e não vai, né? A gente tem uma outra tarefa. Agora, talvez a nossa tarefa hoje não seja mais transferir o conhecimento, os conceitos e para serem memorizados e vivenciados. Talvez a gente possa deixar para as IAs fazerem isso, né? Fazer esquemas mais fáceis e a gente se apropriar do espaço para fazer as crianças sentirem, para fazer os jovens potencializarem suas possibilidades artísticas, suas possibilidades corporais, para o seu intelecto, para dizer assim, ó, tem esse trabalho aqui que eu fiz, professor, mas isso aqui eu faço muito melhor sozinho, e até desafiar. Né? Qual é o problema hoje? É as perguntas. Né? O que eu vou... Não é... Se o IA pergunta uma coisa, então pergunta antes para você ver quais são as respostas possíveis. Mas pergunta alguma coisa que o outro tenha que envolver naquela resposta que ele vai dar, ele. Porque na hora que ele tem que juntar aquele conhecimento teórico ou procedimento à existência dele, ele ou ela, necessariamente você tem uma produção autoral, mas você precisa. Então, o que a gente está aprendendo agora, acho que a gente está sendo estimulado fortemente, é garantir a autoria dos alunos e alunas das escolas em todos os ciclos de formação, inclusive na universidade, porque agora ou a pessoa é autoral, ou o texto é ela entendendo, interpretando, analisando e se colocando, e aí fazendo essa visão crítica analítica, ou então a gente não tem. Né? E isso eu acho que é mágico, assim, a educação. Você falou uma coisa muito importante, que foi essa questão da mulher mais velha ser valorizada no samba, e eu só estava lembrando dessa questão da ancestralidade, né? Que é algo que, nesse contexto dos nossos ancestrais, é muito valorizado, né? Você respeitar aquele conhecimento que vem de cima. Eu noto muito isso na cultura africana. E o quanto isso é muito importante, né? Essa valorização, porque eu acho que dessa forma, a gente preservando a nossa ancestralidade, a gente preserva a nossa história. Né? A gente valoriza a nossa história, a gente entende o quanto isso é importante. Eu nunca tinha me identificado como uma mulher negra. Até eu ser lida como uma. O chá de revelação, como diz o povo por aí, né? Alguém fez um chá de revelação para você. Mas na infância eu nunca me imaginei que eu era negra. Eu era parda. Eu não era negra. E só um adendo aqui para vocês, o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, ele diz que as pessoas negras são a população pretas, a composição da população preta e parda. Não é a Raíssa que está dizendo, é o Estatuto da Igualdade Racial, certo? Então, assim, para você ver o quanto isso também é retirado de nós na infância, né? Esse processo de conhecimento. E eu acho que com a introdução da educação antirracista, a pessoa pode ter noção, né? dessa sua negritude, né? Pode ter noção do espaço que ela fala, do espaço de onde vem, não de uma forma vitimista, né? Como muitas pessoas acham que é dessa forma, mas com uma forma de empoderamento.
Então, talvez, se a Raíssa criança tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje, a Raíssa da adolescência teria sofrido menos. Né? A Raíssa da adolescência jamais teria alisado os cabelos. E essa forma de você ter esse amor próprio para com você. Né? Eu acho que é muito sobre isso, é sobre você se amar de uma forma tão íntima, se autoconhecer de uma forma tão íntima que qualquer outra questão que vem de fora não vai mudar aquilo que você pensa sobre você. Né? E hoje a gente está num processo que a gente está discutindo muito saúde mental, principalmente saúde mental de mulheres negras, né? E a gente vê o quanto isso é importante. Chegou um determinado momento que eu precisei de uma psicóloga negra, porque eu precisei me compreender em outras questões relacionadas à minha negritude. Então, quanto a esse processo de identidade, eu acho que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, ele aflorou muito, sabe? É uma das coisas que é algo empírico, tá, gente? É algo meu, não é algo que eu estou trazendo de dados, mas é o que eu venho observando. A minha leitura, em razão da sociedade, é tanto que a saúde mental hoje é pauta em muitas coisas. Terapia hoje não é como antigamente. Antigamente, nem todas as pessoas acessavam a terapia porque achavam que não era necessário. Então, hoje em dia, a gente já tem uma outra leitura da terapia, de como ela é essencial. Então, principalmente para compreender todos esses processos. E teve um caso que eu atuei em que eu conversei com a psicóloga e ela falou o seguinte: Raíssa, isso são microagressões, né? Microagressões. Então, acho que é muito da gente identificar também o racismo, por ser tão sutil, cada dia é uma microagressão que a gente sofre, que no final vira um estopim, né? E o que eu tiro como conclusão é que se a gente tiver realmente na prática uma educação antirracista, será que a gente vai conseguir identificar, né? Será que aquele julgador que teve uma formação antirracista, ele vai conseguir identificar quando, de fato, aquele processo está relatando uma injúria racial? Porque a gente tem muita dificuldade de reconhecer uma injúria racial. E aí eu falo em sede de reconhecimento jurídico. A gente está tendo agora mais decisões, a gente tem um protocolo de julgamento na perspectiva de raça, mas para você ver como isso impacta na sociedade, da forma como a justiça ela é servida, né? Eu faço essas análises. As pessoas dizem assim, se você não é racista, você não tem medo. Né? Aí as pessoas sempre fazem um argumento assim, não, mas é porque todo mundo foi criado para ser racista. Isso aí, todo mundo, pelo menos adulto, tem a opção de se policiar. Né? Eu digo, todo mundo pode se policiar. Olha, isso é quando uma mulher pobre da periferia diz para o seu filho, bota o documento no corpo, né, no bolso, e uma mãe negra diz, vai repetir isso, o menino está lá no meio da rua e ela está dizendo, cadê o documento? Isso é policiar. Se a gente faz isso, porque a pessoa que foi criada e sabe que tem práticas racistas no seu cotidiano, porque, segundo ela, foi elaborado assim, ela não vai policiar o seu próprio comportamento. Todos os lugares onde eu vou, eu preciso pensar antes. E por que o outro não tem que pensar? Ontem eu conversava com um amigo branco, homem, e ele dizia assim, Andréia, é muito engraçado no supermercado. Eu tenho alguns amigos e eles me fazem de laboratório, porque literalmente é isso, né? Porque eles olham o meu comportamento e olham os outros, e aí eles vão se identificando. Ele diz assim, olha, eu estou, às vezes eu vou aqui, ele mora em Maceió, e eu estou no mercado e eu olho as pessoas brancas. É impressionante como elas não ligam para nada. Elas estão na fila, elas ficam no meio, elas não ficam de lado para o outro passar. Uma pessoa negra, quando eu olho, geralmente ela não está tão a palavra que ele usava é como se ela estivesse livre, sabe? Ela está ali cuidadosa. A pessoa branca, ela está na frente, você pede, ela olha para você com cara feia quando você vai passar. Porque aí ele dizia a seguinte expressão, ele está falando de um lugar mais de classe média, mais alta, ele diz assim, porque ela não quer ser incomodada, porque ela nunca foi incomodada. Essas pessoas não sabem o que é ser incomodado com nada. Então, qualquer coisa, uma pessoa pedindo licença para passar já é um incômodo, porque ela está ali, aquele é o lugar dela, ela decidiu que aquele é o lugar dele, está posto. Aí vem uma pessoa e quer passar na hora que ela está ali. E aí eu fiquei pensando que quando eu vou a shows é muito engraçado, como às vezes eu peço a pessoa, olha, é muito comum a gente se sentir incomodado, mas como às vezes é um incômodo tão grande. E eu fiquei assim, gente, e geralmente os shows que eu estou fazendo em lugares que a comunidade negra não está presente, porque eu nunca estou num lugar que está posto para mim, nem num samba, dependendo do lugar.
mas as pessoas estão sempre. Quantas vezes eu vejo essa cena, né, do outro chegar e tomar um lugar e parece que eu nem estou ali, porque para ele não tem que negociar a minha presença. Então, a gente precisa aprender a se policiar, né? Se olhar, se compreender, como você falava dessa sua presença como psicóloga negra. Hoje está tendo um evento em Salvador da comunidade de pesquisadores e pesquisadoras negras e tem uma ala, né, vou colocar assim, da comunidade de psicólogos e psicólogos negros nesse evento especificamente. Aqui a gente também tem um grupo importante, mas como que a gente, quando vai fazer uma consulta com alguém que trabalha com pautas sociais e que estuda isso de forma muito séria, como o olhar dessa pessoa é diferente? Eu já passei, eu perdi a minha casa para Braskem, em Maceió, essa é uma história muito triste, e naquele momento o advogado pedia ali para eu fazer uma consulta num psicólogo para ver como eu estava. E aí eu fui procurar pessoas, e como era difícil encontrar alguém que entendesse, porque eu não ia falar só da perca daquele patrimônio, mas eu ia falar de quem eu era. E as pessoas tinham muita dificuldade, até encontrar uma pessoa negra, uma mulher, que vai entendendo esse processo. Eu falava, gente, ela entende, né? Ela está entendendo o que eu estou dizendo. Então, é muito diferente. E aí eu quero deixar bem claro que não se trata de uma pessoa que não seja negra não entender. Se trata da ideia de que eu preciso estudar efetivamente. Eu preciso gastar o meu tempo de formação. E aí eu volto para a universidade, para o lugar onde eu trabalho. Os nossos cursos, e isso é um relato que a gente tem muito dos nossos alunos, de formação no campo do direito, no campo da psicologia, no campo da medicina, precisam dedicar mais tempo para esse olhar da questão racial no Brasil. Porque o tratamento não é igual, as condições de vida não são iguais e, portanto, você não pode achar que todo mundo que chega a você tem a mesma historicidade e tem um protocolo de uso coletivo. Então, acho que o estudo, sabe? A gente tem produzido, você falava da decolonialidade, a gente tem produzido muita coisa muito interessante em todos os campos, sempre, porque não dá para você pensar na psicologia antirracista que não tem o afeto como referência. Sim. Então, eu digo que o antirracismo, ele anda colado com o afeto. Porque quando você diz que é antirracista, você está querendo confrontar a violência. E quem confronta a violência, eu acho que, se não de forma automática, mas pelo menos indutiva do afeto, porque é isso. Então, eu acho que a gente tem caminhado, sabe, para uma educação muito... Eu sou uma pessoa da esperança, né? Eu sou uma pessoa... Eu digo, eu tenho que ser esperançosa. Imagina, eu sou professora, eu trabalho com literatura infantil, eu trabalho com pauta antirracista, eu não ser esperançosa, não tem, é incompatível. Eu tô nessa fase agora, iniciando a fase da esperança relacionada aos sistemas das questões raciais, porque eu acho que o primeiro impacto, quando a gente começa a estudar, e a gente não estudava isso antes, e a gente também tem muitas pessoas negras que não sabem que sofrem racismo. Né, que não sabe que são negras, né? Até ser lida, né, é como uma. E aí, era uma coisa que eu digo assim, meu Deus, eu não suporto mais ler isso aqui, eu não suporto mais ter esse conhecimento. E aí, eu sou cristã, mas tem um versículo que, quando eu comecei a entender melhor essas questões, né, em Eclesiastes, é engraçado, porque quando eu comecei a ler Eclesiastes, eu estava na faculdade, aí eu dizia assim, professora, estudar demais cansa a mente. Aí ela, onde é que tem isso? Não sei o quê. Aí eu disse assim, Eclesiastes, a Bíblia diz isso. Mas, de fato, e aí uma outra verdade que esse livro traz é o seguinte ponto, né? Que o conhecimento, ele pode ser doloroso. Não diz com essas palavras, mas ele é. Até um certo ponto ele é. Então, assim, eu sofri muito. Nossa, é tipo assim... sabe que você não suportar mais viver neste corpo, em decorrência que você começa a descobrir o leque de violências e microagressões que durante toda a vida você sofreu, ou que você vai sofrer ainda, decorrente de toda uma estrutura. Então, é sobre isso, né? Eu tenho uma prima, e aí eu estou falando isso de você, tá? Que ela é uma mulher negra, mãe solo, de 2. Ela é engenheira. Ela tem 3 formações. Tecnóloga em engenharia, ela é engenheira civil, tem outro negócio. É tudo nessa área que eu não sou muito bem, mas eu olho assim, vejo a potência que ela é, né? Mas eu também vejo caminhos perpassados pelo racismo. E, inclusive, na sua atuação profissional. Isso é uma coisa que eu converso um pouco com ela, pontuo, e digo assim, você é foda. Você é incrível, não deixe ninguém roubar isso de você, né? É desse lugar que ela fala, um lugar tão rico, também muito doloroso,
que é uma coisa que eu acho que Conceição Evaristo traz muito, que é essa questão da gente sempre ver a pessoa negra nesse lugar de superação e o risco que isso tem de ser comparado à meritocracia. Eu não estou trazendo ela nessa questão de superação, mas é na questão de que, diante de todas as microagressões e agressões que ela já sofreu em decorrência racial, ela tem procurado permanecer ali, que é um local de resistência. Então, quanto ela já não resistiu para se permanecer nesse lugar, em uma profissão masculinizada, em uma profissão branca. Então, eu assim, admiro demais ela. Beleza. Eu costumo pensar, devo ter lido isso, ou é fruto de todas essas leituras dessas mulheres e homens negros que leio, que não existe mulher forte. Né? Para mim, não existe mesmo. Tiro por mim, pelas mulheres que vivencio. Existem mulheres adoecidas. Agora, mulheres adoecidas que sorriem. Mulheres adoecidas que produzem arte. Por que eu digo isso? E eu não estou desqualificando a nossa luta, não. O que eu estou dizendo é que não é justo que uma mulher todos os dias sinta uma raiva, porque esse organismo não vai estar saudável. E quando a gente vai envelhecendo, essas raivas, essas violências vão se materializando no nosso corpo ou no cotidiano. São cabelos que caem, são unhas que quebram, são dores de cabeça, são visões que ficam turvas, são pessoas que você está num lugar e você se sente mal. Como é que eu estou saudável se eu estou num restaurante e entra alguém e eu me sinto mal? Isso é saudável onde? Eu sou forte porque eu consigo... Me desculpa. Não, tudo bem. Eu sou forte porque eu consigo ir até aquela pessoa e dizer um bom dia. Isso é força? Isso é adoecimento. Eu estou gastando todo o meu ser para dar bom dia para uma pessoa que eu queria que tivesse quilômetros de mim. É uma forma de violência contra a pessoa negra, né? De ela ter que aceitar, de ela ter que ensinar sobre educação antirracista, dela ter que separar o tempo dela para ensinar sobre raça, como se a gente não tivesse marcadores sociais suficientes, né? Que nos tirem numa condição, uma posição diferente de outra pessoa e a gente ainda vai ter que acumular o dever de aprender para ensinar. Então, eu acho que é nesse lugar de dor, porque é doloroso. É doloroso a gente falar sobre racismo, a gente sempre ser visto como objeto de estudo, quando, na verdade, a pessoa branca, ela também é racializada, né? Não é só a gente que é racializado, mas elas também são, né? É uma raça também. Eu aprendi isso na Roda das Pretas. Ser branco também é raça. Então, por que a gente não está discutindo isso também? Né? Isso envolve outras questões de privilégio, que eu não vou adentrar nessa discussão, mas que eu acho que é o que Grada Quilomba traz muito, né? Essa posição da escrita negra, de ser vista de uma forma diferente, mas porque carrega tanta dor também, né? E você ser obrigada todos os dias a ser uma resistência ali para conseguir um espaço, para conseguir quebrar padrões. Então, eu vejo muito isso na minha prima, essa resistência de quebrar padrões no sentido de eu quero que meus filhos sejam diferentes, né? Eu sou... Ela é formada, então ela quer isso também para os filhos dela, né? O filho dela, um filho dela já acessou a universidade, a outra está se encaminhando. Do quanto ela valoriza essa educação e ela vê como uma formação importante. Então, é também uma quebra. Eu sou filha de cabeleireira e policial militar. Hoje eu sou advogada, né? Dentro do meu núcleo familiar, eu sou a primeira pessoa formada. Então, eu hoje me vejo em espaços que, em outro momento, eu talvez nem sonhasse chegar. Que eu acho que também é muito seu caso, né? Acessar lugares, acessar um restaurante de alto padrão que jamais eu imaginaria que eu pudesse estar lá. Porque outrora eu estava num ônibus do sol quente. Nesse tempo eu não precisava repor vitamina D, agora eu preciso, para poder acessar. Então, assim, se hoje eu sou formada, é através de políticas públicas. O quanto isso foi importante para a gente ocupar esses espaços. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala de cotas, a gente fala também desses espaços de equidade. E aí, uma vez, eu lembro que o primeiro ano que a Consciência Negra foi feriado, eu estava na praia e as pessoas, que feriado é esse do dia 20? Que eu nem sabia que existia. Ah, não, é da Consciência Negra. E virou feriado por quê? As pessoas ainda questionam a necessidade da Consciência Negra ter virado um feriado. E aí vem uma outra discussão. Ah, não, já que é feriado, agora é consciência humana. Porque enquanto o dia 20 não fosse feriado, ele poderia ser da Consciência Negra. Então, eu também vejo isso como uma forma de perpetuação do racismo, porque é um momento que você tem para refletir e procurar entender o porquê a gente precisa desse dia para relembrar que a pessoa escravizada também era gente.
que a pessoa escravizada também tinha sentimentos e que era um ser humano, como tantas outras, né? As comunidades indígenas trazem isso, né? A gente criou o humano, né? A ideia de que a gente precisa dizer. Porque no momento que você precisa dizer, você já está dizendo que existe um que não é. Esse processo que você falava, né? Hoje, quando eu saio com alguns amigos brancos e amigas brancas, eu digo que eu sou o laboratório deles. Porque assim, olha, não dá para sair com a Andréia. Eu adoro rua, adoro festa. Saio menos do que gostaria, porque eu preciso estudar e dedicar à vida acadêmica, mas adoro. E eu falo assim, sair comigo é um risco. Porque você não sabe quando eu vou vivenciar uma prática racista, né? Então, os amigos, quando saem, que vivenciam, eles ficam perdidos. E eu digo que eu sou um grande laboratório, né? Viajar comigo para qualquer lugar é correr esse risco, porque é no aeroporto, é no hotel, é aqui, é numa cidade pequena, é no outro país, vai acontecer, porque vai acontecer. A pergunta não é se, é quando e como, porque vai acontecer. Se vai ser de manhã, de tarde, à noite, se vai ser na segunda ou na sexta, e como vai ser, porque ela vai acontecer. Então, numa sociedade em que você está, como no meu caso, o tempo todo preparada para uma ação racista, às vezes você está preparado para o que é ruim? Não, estou preparado porque eu sei. E eu preciso aprender a me cuidar. Então, imagina que a gente está produzindo um processo de vida em que eu estou precisando, e as crianças, me preparar para reagir à violência de quem eu nem conheço, não sei nem como vai ser, mas eu sei que ela vai existir. Isso não é humano. Isso não pode ser processo de humanização como se usa, entende? Então, a gente também não está lá, não, sabe? A gente está, para mim, a gente está criando um caminho ainda muito... Por isso que eu tenho esperança, porque a gente vê os que vieram antes, as que vieram, as nossas e os nossos ancestrais, como eles foram produzindo e como que a gente parte daí para elaborar e como que a gente vai vivenciando essas pessoas e essas pessoas vão se modificando. E hoje, por exemplo, às vezes eu estou num lugar e eu vejo que eles estão ali ligados, né? Assim, é um restaurante, aí um amigo branco que está comigo, ele já passa na frente, não precisa, porque eu digo, não, deixa eu ir, porque eu tenho que ir. E aí tem alguns, não, vai. E aí eu vou, entro e sento, aí a pessoa vai, você deseja o quê? Ele fala, por que você está me perguntando se ela sentou primeiro? E, aliás, quem vai pagar a conta é ela. Por que você acha que eu vou pagar a conta? Então, já faz essa conversa e isso vai mudando, porque a pessoa já fica constrangida. Porque quando o racismo aparece, eles já fazem isso. E eu acho que esse é o movimento, né, de um confronto ao racismo coletivo. E esse é, acho que, o único caminho que a gente tem. As pessoas, aí você falava de privilégio, das pessoas entenderem mesmo que existe um privilégio e que isso não é algo benéfico para elas, no sentido de que não foi uma produção de que vem de algo bom. É fruto de uma violência do processo de escravização que você usufrui. E se você quer estar vinculado a isso, então admite. Porque eu digo assim, eu não tenho problema com a pessoa racista. Porque ela é racista, aí eu vou para o confronto, a gente vai para a lei, a gente vai para onde tiver. O problema é a pessoa que diz que não é. Né? Ou que vai desqualificando as nossas pautas, como você diz, ou vai desqualificando os nossos sentimentos, e assim sucessivamente. Toda a formação que eu faço, sempre tem uma pessoa que me faz uma pergunta que a intenção dela é se igualar à minha dor. E eu sempre digo assim, olha, você tem o direito de sentir as suas dores, mas não precisa ser igual à minha. E não precisa desqualificar a minha, porque ela precisa que seja igual, porque no momento em que é igual, ela desqualifica a minha condição de raça. Ela é mulher, então ela precisa provar que ela tem os mesmos medos ou as mesmas violências. E aí ela faz um esforço para isso, porque ela não só precisa dizer da dor dela, mas ela precisa desqualificar a minha. Então, eu falo, o estupro de uma mulher é um corpo violado. O estupro de uma mulher porque ela é negra é um corpo violado negro. É uma seleção historicizada por uma cultura, por uma política que foi elaborada num período de colonização que passa até o presente. A sexualização do corpo da mulher negra. Entende? Então, é uma violência. Então, quem vai escolher esse corpo desta mulher negra está fazendo uma escolha numa perspectiva de violência muito mais agudizada. E eu quero deixar bem claro que eu tenho que tomar cuidado com a minha fala, mas eu quero dizer que violentar um corpo negro porque ele é negro é uma opção histórica de uma natureza, de uma elaboração multi-institucional
multidisciplinar, porque é o direito, era a medicina, eram as artes, dizendo que esse corpo poderia ser objeto. Né? O corpo feminino ele foi negado o direito, mas ele ainda era o corpo que paria a descendência branca. O corpo negro sequer era humano, e de uma mulher negra. Né? Então, a gente tem aqui na Paraíba lugares em que as mulheres negras eram colocadas para parir, né? E isso é muito violento. Esse final de semana eu fui para Areia, lá no Museu de Areia você tem esse espaço, contando um pouco dessas histórias. E aí você fala assim, gente, você selecionar uma mulher, você parir, tirar o bebê dela e depois você põe ela na mesma condição. Olha que violência, para vender e comercializar esse corpo infantil. Quando você falava da dor, tem um amigo meu que falava assim, André, você precisa parar de sentir essas dores, porque a gente vai continuar lendo. Porque teve uma época que eu comecei a formar de história, sou professora de história na universidade, eu não aguentava mais ler os textos sobre a história da escravização de pessoas no Brasil e textos correlacionados, porque eu sentia dor física, eu não estou aguentando, porque eu saio na rua, eu vivencio, eu abro a TV, eu vejo a escola, eu pego o meu passado, e até todos os livros que eu estou lendo para vivenciar a aula, tá isso, eu não estou aguentando. E aí se agudiza porque eu vou para a comunidade negra, depois eu vou para a comunidade indígena e vou para a história das mulheres. Eu disse, alguém para aqui. As pessoas com deficiência, alguém para, porque eu estou cansada de tanta violência. E aí é exatamente isso, alguém para, esse alguém somos nós. Né? Alguém vai fazer parar e a gente está fazendo parar. Então, hoje, quando você diz, né, eu sinto dores, me falta o ser de... É que a gente está fazendo parar. E fazer parar exige da gente uma energia muito grande. E aí, essa energia que a gente gasta, ela, por vezes, ela nem sempre tem a recompensa que a gente gostaria, porque às vezes a gente não consegue avançar. E aí é preciso entender também que quando a gente projeta uma sociedade nova, valores novos, princípios novos, num processo de confronto, a gente vai ter mais recuo do que avanços, precisa aprender a lidar com isso. Eu digo, às vezes, sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou pedir 10 pacotes para ver se eu consigo 5 na prefeitura? Eu falo isso, eu sonho desse tamanho para conseguir aqui, mas estou na luta. Aí eu consigo, e pego esses pacotes, né? A pessoa que vai, eu vou pedir aqui para ver se o prefeito me dá 100, porque... Então, é mais ou menos esse modelo que a gente tem na nossa luta. Então, ela é muito desgastante, ela é muito dolorosa. E aí eu costumo pensar, sabe, isso aqui... Eu dizer assim, eu preciso escolher pelo que eu vou sofrer. Eu me dei conta que eu podia escolher pelo que eu podia sofrer, abre aspas para isso, né? A violência do machismo, das relações amorosas, românticas... eu disse, eu não vou sofrer por isso mais. Eu fui estudar. E aí essa é uma violência que eu tirei, ou pelo menos estou tentando tirar dos meus parâmetros de relacionamento. As violências familiares que estão intricadas ali, eu fui retirando no sentido de conversar, de dialogar e deixar o outro escolher como que ele vai se relacionar comigo. As violências institucionais da universidade, tem lugares que eu digo assim, olha, eu não participo desse espaço. Mas você é professora universitária? Sou. Mas aqui eu não avanço. Aqui eu não avanço, mas eu me mato. E se eu me mato aqui, eu não consigo avançar em outros lugares. Então, eu saio daqui e vou para outro lugar avançar, porque aqui eu não vou. Então, às vezes, assim, eu sempre digo assim, você tem que ficar onde a resistência é necessária. Mas sem morrer. Porque se eu vou morrer aqui, eu não vou nem lutar aqui, nem vou lutar aqui. Então, eu saio daqui, me desloco para outro lugar e vou lutar em outro lugar. Me fortaleço por vezes e volto. Mas também, quando eu decido voltar para aqui, me insegura. Me insegura porque eu estou... Então, a gente também precisa aprender a fazer isso, porque tem lugares que a gente não tem condições emocionais, biografia. E eu sei que você é. Eu era para ter sido uma pessoa só do afeto, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava das coisas, mas a violência do racismo me tirou isso. A possibilidade de alguém tocar no meu corpo e eu não saber o que a pessoa quer desde criança. Porque um corpo negro, ele está à disposição. Né? Os homens olharem na rua e você não vê uma mulher, uma pessoa, você vê só um corpo que está ali a serviço do sexo. Que eu posso... Então, foi esse olhar que eu fui elaborado hoje, como uma mulher adulta, madura, eu vejo que eu estou num outro lugar, então eu uso esse lugar. Então, eu acho que entender, como você coloca, por que eu sinto essas dores e também, em algum momento, me afastar desses lugares ou dessas leituras temporariamente que me causam essa dor e que eu já sei que aquilo existe, eu só estou aprofundando, porque às vezes a gente já sabe da forma, da violência que é, mas a gente vai aprofundar, porque a gente quer trabalhar melhor e tal. Mas, às vezes, a gente realmente precisa recuar, porque a gente tem um limite. O ato de preservação. E aí a Santa Bell Hooks fala essa questão de quando o amor não está sendo servido,
Aí a gente se levanta e retira da mesa. Eu acho que, rapaz, ler Bell Hooks, assim, pra mim, eu digo pra minha psicóloga. Eu digo assim, olha, eu sofri isso, isso e isso, mas a Santa Bell Hooks me lembrou isso aqui. E eu digo porque você poder acompanhar, ler, né? E aí, por isso que eu falo que estudar um autopolítico, você poder ler outros autores, ler outras coisas que possam ajudar a corroborar o teu pensamento e você simplesmente olhar as coisas por outra perspectiva, isso é fruto da educação, né? Então, não tem como a gente falar de política, não tem como a gente discutir outras coisas se a gente não perpassa pela educação. E, André, a conversa está muito boa, mas nós precisamos encerrar. Que Por mim, eu ficava horas aqui conversando sobre o tema. Me deram café, me deram... Ai, eu fico. Eu dou uma caneca, um café, um afeto. Pois super afeto para tudo quanto é lado. Eu não tenho nenhum problema de ficar. Eu gostaria que você pudesse... Eu sei que é difícil que eu vou pedir, mas pudesse resumir em uma palavra. Tudo que a gente conversou aqui não é resumir, mas é uma palavra de esperança. Esperança? Eu já usei a palavra esperança. Acho que você tirou. Afeto. E por que afeto? Porque é a única coisa que a gente consegue se mover, né? É pelo afeto que a gente protege, é pelo afeto que a gente vai dormir. Hoje eu me cuido, eu faço acompanhamento psicológico, não só pela Andréia, mas porque eu oriento em programas de pós-graduação, eu oriento na graduação, eu sou professora. E eu dizia, eu não posso deixar essas violências todas chegarem aos meus alunos. Às vezes eu vou fazer, alguém atrasa alguma coisa, é um dia que foi muito ruim dessas violências todas, e eu vou fazer um áudio, aí eu digo, não vou fazer um áudio. Aí, às vezes, eu coloco lá para os meus, gente, hoje eu não estou bem, eu não tenho condições de falar com vocês hoje, e está tudo certo. Aí, no dia seguinte, eu digo, minha gente, vocês estão tudo atrasados. Olha, bora. Entende? Mas eu já posso. Porque quem está do outro lado não está vendo mais a professora, André. Está vendo uma pessoa com limite, com um dia ruim, que pode ter sido por questões do cotidiano da minha casa, pode ter sido uma situação racista na universidade, mas que hoje eu não consigo. E o acolhimento. Professora, está tudo bem? O que foi que aconteceu? E poder contar. Então, acho que o afeto é a palavra hoje que tem me movimentado e que tem me dado muito trabalho também, porque e eu sei que a gente acabou o tema, mas quem está fazendo esses estudos e essas buscas somos nós. Nem todos e todas estão tendo a possibilidade, e eu vou chamar de oportunidade, porque oportunidade para mim não é igual a escolha. Oportunidade é você ter a chance. Quando você fala de políticas públicas, a política te dá uma oportunidade. Porque escolha é quem sempre teve a vida toda. Eu acho muito bonito quando as pessoas dizem, eu não sei se eu vou fazer medicina ou direito. Eu falei, gente, quantos meninos negros e meninas negras podem pensar se vai fazer? Ele está ali querendo que venha uma cota para ele poder conseguir passar no Enem e entrar. Então, hoje a gente tem essas... Nem todos nós temos ainda a oportunidade de ter o afeto como referência, porque não passamos pelos lugares que eu e você já passamos e podemos, sim, agora sim, pelas oportunidades, fazer determinadas escolhas. Então, eu espero que o afeto seja possível para mais pessoas no futuro e que as condições materiais permitam isso, que é a nossa luta. É muito... Você falou essa questão, tipo, a gente está esperando uma cota para poder ter o acesso à educação superior, né? E eu lembro que quando eu precisei, quando eu saí do ensino médio, eu não era uma aluna exemplar no ensino médio, não. Diante da minha conjuntura familiar, eu estava ali porque eu precisava concluir, eu sabia que aquilo era uma porta para entrar na faculdade. Então, foi basicamente se arrastando mesmo. Mas aí, quando eu termino o ensino médio, eu digo, eu preciso entrar na universidade esse ano, assim, no próximo ano. Porque se eu não entrar, eu não sei o que é que vai acontecer comigo. Eu não sei para onde eu vou. Mas eu sei que minha vida precisa seguir. Eu não quero que siga, não desmerecendo, mas eu não queria ir para um comércio. Já era a realidade da minha família. Eu queria quebrar esse padrão, né? E eu lembro que uma das coisas que eu escutei era, a Raíssa quer fazer a universidade porque ela é amostrada. Porque ela quer se amostrar. Não, eu queria fazer isso porque eu queria mudar uma história, né? Então, assim, e hoje eu relembro, minha mãe já é falecida, mas eu lembro que ela não terminou o ensino fundamental. Então, eu ter conseguido terminar o ensino superior, ter uma pós-graduação, em breve um mestrado, se Deus quiser. Isso, com certeza. São formas de romper padrões e é através disso que eu acredito que o nosso povo
diante desse marcador social, consegue transformar. Porque a partir de uma formação a gente consegue pensar em políticas públicas, a gente consegue pensar numa estrutura política diferente, a gente consegue trazer esse olhar antirracista. Foi muito disso do que Marielle Franco tentou fazer, sim. Que fez, na verdade, também em sua vida, o que Aniele Franco tenta fazer. Então, cada um consegue corroborar. E no final das contas, a gente, antes de começar o podcast, estava falando sobre essa questão do bem comum, né? É sobre isso. Eu acho que, no fundo, pelo menos eu, mas o que eu percebo muito é que, no fundo, a gente só quer colaborar com um bem maior, né? Que é a luta antirracista. Acho que sobre isso. É isso, sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até o final desse episódio. A gente falou sobre educação sobre afeto, uma perspectiva antirracista. Nós temos legislações que falam sobre essa educação antirracista, tanto no público quanto no privado. E nós precisamos, a cada dia mais, buscar a efetividade dessa legislação. Eu espero você no próximo episódio de mais um podcast do Direito e Afeto.